Calcitonina, né? Nós temos a calcitonina e o paratormônio, galera. São dois hormônios secretados também pela nossa tireoide e são dois hormônios que vão trabalhar em conjunto para manter a concentração normal de cálcio no sangue e também nos nossos ossos. Como eu falei na aula passada, nós precisamos de cálcio para a contração do músculo esquelético, precisamos de cálcio para a contração do músculo cardíaco, precisamos de cálcio para a contração do músculo liso. Então, eu preciso de cálcio na corrente sanguínea. E eu vou retirar esse cálcio de onde? Eu vou retirar dos ossos, né? Não é a maior, não é a nossa única fonte de cálcio, né? É a maior do nosso corpo. Mas na nossa alimentação eu também tenho reposição de cálcio, comendo maçã, tomando leite principalmente, né? O leite é uma importante fonte de cálcio. E o cálcio, eu preciso de concentrações desse cálcio na circulação sanguínea para atender às necessidades dos meus tecidos. Só que eu também preciso manter concentrações normais nos meus ossos. Tá? A parte mineral dos meus ossos precisa de cálcio para manter a sua integridade, precisa de cálcio para manter a sua rigidez, precisa de cálcio para manter a estrutura do nosso corpo de pé. Então, eu tenho que equilibrar o tanto que eu tiro do osso e o tanto que eu deixo no osso. Quem vai fazer esse equilíbrio? Calcitonina e paratormônio. A calcitonina, ó, e eu... eu falei, aumenta a calcemia. Quer dizer, agora deu dúvida. Deixa eu ver se eu falei errado no começo do slide lá. Não. Eu vou fazer essa correção, então. A calcitonina, ela reduz a quantidade de cálcio no sangue. Tá? A calcitonina, ela estimula a retenção de cálcio no meu tecido ósseo. Como que funciona essa retenção de cálcio? Tenho duas células do meu tecido ósseo que sintetizam e degradam a matriz óssea. Ó, meu bem, chegou lá. Chegou o bolo de pote, eu perdi o foco do assunto. Opa, tem alguém chamando aqui pedindo para entrar. A Sara. Vou colocar a Sara aqui também. Caraca, velho, onde eu tava? Ah, tá. Células ósseas. Perdão, galera. Me perdi bonito aqui agora. As células ósseas, eu tenho duas células que controlam a manutenção da matriz óssea do tecido e a retirada desse mineral do meu osso. Os osteoblastos, eles fazem a manutenção do tecido ósseo, eles ajudam a construir a estrutura da matriz extracelular e depositar minerais, principalmente o cálcio, mas magnésio, fósforo, na minha matriz óssea para manter a rigidez dessa matriz óssea. Os osteoclastos. Osteoblastos. E eu terei outra célula parecida com os osteoblastos, chamada osteoclastos, com C. Eu vou sair aqui da apresentaçãozinha porque eu vou abrir um gifzinho que vai ficar mais fácil da gente visualizar. Os meus osteoclastos, são células responsáveis por retirar mineral da matriz óssea e liberar esse material na corrente sanguínea. Não é aqui ainda não. Pera aí, gente. É que eu vou dar isso para em biomecânica e eu tenho um gifzinho aqui que é matador para a gente poder entender essa dinâmica. Aqui, ó, achei. Daqui a pouco a gente volta para os slides de... Aqui, ó. Beleza, fica mais fácil da gente entender. Então, eu tenho os osteoblastos, aqui azulzinho. Esses caras, eles vão construir a minha matriz extracelular no tecido ósseo. Tá? Eles vão fazer a estrutura da matriz extracelular sobre o tecido cartilaginoso prévio e vão depositar
minerais aqui no meio, principalmente o cálcio, mas eu posso ter o cálcio, fósforo, magnésio, dentre outros, mas principalmente o cálcio. E os osteoblastos aqui embaixo, eles vão degradar essa matriz óssea e vão liberar este cálcio na corrente sanguínea. Porque, como eu falei para vocês, nosso osso é a principal fonte de cálcio do nosso corpo, né? Então eu tenho os caras que vão construir a matriz extracelular e vão depositar minerais nessa matriz extracelular aqui, ó, em branco, para que eu possa ter um osso rígido, que são os osteoblastos. E eu vou ter aqui os osteoclastos, que vão degradar a matriz extracelular para liberar cálcio na corrente sanguínea. Então, primeiro vem um cara construindo tecido ósseo e depois vem outro cara degradando o tecido ósseo atrás. E assim sucessivamente. Esses caras ficam constantemente construindo e degradando o meu tecido ósseo. Esse processo é chamado remodelação óssea. O nosso osso, ele nunca é o mesmo. Ele está sempre em transformação. Eu estou sempre remodelando a superfície do meu osso. Eu estou sempre degradando a sua matriz e depositando minerais, principalmente de cálcio, na matriz extracelular do osso. Tá? Então, ao passo que os osteoblastos constroem a matriz extracelular, os osteoclastos degradam, e ao passo que os osteoclastos degradam e liberam esse cálcio na corrente sanguínea, a própria corrente sanguínea volta cálcio para o meu osso e os osteoblastos vão refazendo, regenerando aquela matriz óssea, fazendo o meu processo de remodelação óssea. Tá? Voltando para os nossos slides aqui, galera. Para de compartilhar um e compartilha o outro. Então, quando eu estiver falando da calcitonina e do paratormônio, e eu compartilho o slide errado. Deixa eu fechar ele aqui, que aí não tem problema. Quando eu verifico a função da calcitonina e do paratormônio, eu estou verificando a função de um hormônio para estimular um tipo celular no meu osso, enquanto o outro hormônio estimula o outro tipo celular no meu osso. Então, a calcitonina, ela reduz a concentração de cálcio no meu sangue, inibindo a ação dos osteoclastos, inibindo a ação dos caras que vão degradar esse cálcio. E aí, como todos os hormônios na vida, esses hormônios agem por feedback negativo, tá? Então, se eu tiver muito cálcio no meu sangue, eu vou ter a secreção da calcitonina. A calcitonina vai inibir a função dos osteoclastos, então os caras que degradam vão trabalhar menos, e os caras que constroem a matriz extracelular, os osteoblastos, vão continuar trabalhando normalmente. Então, se a galera que constrói está trabalhando normalmente, a galera que degrada parou de trabalhar um pouco, o meu cálcio tende a ficar mais tempo retido no meu osso. Tá? E aí, no caso, grandes concentrações desse hormônio reduz a quantidade de cálcio no meu sangue e inibe a reabsorção óssea. Tá? A reabsorção óssea é justamente esse processo de eu degradar a matriz óssea, pegar cálcio e jogar na corrente sanguínea. Já o paratormônio faz o inverso. O paratormônio, ele aumenta a reabsorção óssea. Tá? Por quê? Ele vai ser secretado quando a concentração de cálcio no meu sangue estiver baixa. Concentração de cálcio, magnésio e fosfato, mas principalmente o cálcio. Se a concentração de cálcio estiver baixa, eu vou secretar o paratormônio. O paratormônio vai aumentar a quantidade e o trampo dos osteoclastos. Então, se eu tinha 10 osteoclastos trabalhando, esses caras vão continuar trabalhando normalmente, o paratormônio vai fazer aparecer um turno de mais 10 caras trabalhando junto. Para quê? Para eu aumentar a minha reabsorção óssea, para aumentar a degradação de cálcio da matriz extracelular e jogar esse cálcio na minha corrente sanguínea.
Além disso, tanto a calcitonina quanto o paratormônio, quando eu tenho muito cálcio na minha corrente sanguínea, eles trabalham em conjunto com o sistema renal, tá? O sistema renal, ele vai fazer a retenção de líquidos e elementos sólidos. O que eu precisar para o meu corpo, eu reabsorvo para a corrente sanguínea, o que eu não for utilizar, eu excreto na forma de urina, tá? Quando eu tiver cálcio em excesso no meu corpo, eu não só vou liberar a calcitonina, como também eu vou fazer com que o sistema renal excrete mais cálcio na minha urina. Ao passo que, se a quantidade de cálcio diminui no meu corpo, eu não vou só liberar o paratormônio para disponibilizar mais cálcio na corrente sanguínea, como também eu vou ter o sistema renal reabsorvendo mais cálcio e disponibilizando esse cálcio na minha corrente sanguínea. Tá? Então, calcitonina, hormônio que diminui a concentração de cálcio no sangue e aumenta no osso. Paratormônio diminui a concentração de cálcio no osso e aumenta no sangue. Tá? Ambos trabalham com o sistema renal. Quando eu tenho muito cálcio, calcitonina retém mais cálcio no osso e o sistema renal libera mais cálcio na urina, excreta mais cálcio na urina. Quando eu tenho pouco cálcio no sangue, paratormônio libera mais cálcio do osso para o sangue e o sistema renal retém mais cálcio da minha urina e devolve para a minha corrente sanguínea. Beleza? Paratormônio e calcitonina, galera. Dúvidas? Nope. Então, seguimos, galera. Seguimos. Hormônios adrenocorticais. Hormônios adrenocorticais, galera. Eu tenho uma glândula acima do meu rim chamada glândula suprarrenal ou glândula adrenal. Adrenal ou suprarrenal. Tá? É uma estrutura que fica logo acima dos meus rins. Quando eu pego essa estrutura, corto ela no meio para poder olhar a parte de dentro dela, eu vejo que a minha glândula adrenal, ela tem uma região que eu chamo de córtex, que é essa região amarelada, e essa região mais escura que eu chamo de medula. Medula. Tá? Então, glândula suprarrenal é uma glândula acima dos meus rins, responsável pela secreção de alguns hormônios. E essa glândula, quando eu corto ela no meinho aqui, ó, eu vejo que ela tem um lado externo, esse lado amarelado que é o córtex, e o lado interno, que é a medula. Beleza? O que vocês estão vendo de anatomia agora, galera? Por gentileza. As artérias, professor. Sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular. Muito fera e muito difícil. Pelo menos eu achava. Na época era muito estrutura. Mas é muito da hora, cara. Muito da hora. Se alguém tiver a oportunidade um dia, tipo, dá pra pesquisar. Internet vem tudo pra gente. A Lilian deve ter mostrado isso já pra vocês, mas... o sistema circulatório de um mamífero. Uma pessoa, um cachorro, qualquer mamífero. A quantidade de capilares que nós temos é absurda. É a maior quantidade de vasos que nós temos no nosso corpo, são os capilares. E uma vez eu fui num museu natural e tive a oportunidade de ver isso. Tipo, você vê, eles reconstruíram só os capilares do... Era um cachorro, só os capilares do cachorro, e disponibilizaram, né, pra... Na verdade, eles fixaram aquela estrutura e disponibilizaram pra gente poder olhar. Cara,
a quantidade de vaso que tem no nosso corpo é... Agora dá pra entender porque qualquer cortinho que a gente tem na pele já sangra pra caramba, porque é muito da hora. Bom, vamos lá então. Galera, essa é a glândula adrenal. Glândula adrenal, essa é a galera da quarta. E aí, meu, tanto na medula quanto no córtex adrenal, eu vou ter diferentes hormônios a serem secretados, tá? Na medula, aqui, ó, nessa parte mais escura, eu terei a secreção das catecolaminas. Catecolaminas. As catecolaminas são substâncias liberadas pelo sistema nervoso autônomo simpático. Esse sistema nervoso autônomo simpático, em conjunto com o parasimpático, fazem o controle da função de órgãos internos do meu corpo. Né? Como eu falei para vocês no começo do ano, eu tenho um sistema nervoso central e periférico, que é o sistema nervoso do qual eu percebo as sensações e eu tenho controle, comando motor. Quando as estruturas estão todas íntegras, eu tenho comando motor. E eu tenho um sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo, que cuida sozinho, de maneira independente e involuntária, da função dos meus órgãos internos. Então, o meu coração não bate só a hora que eu quero que ele bata. Ele bate o tempo todo. O meu sistema respiratório não respira só a hora que eu quero que ele respira o tempo todo. O sistema digestivo não absorve só alimentos a hora que eu quero e assim sucessivamente. Tá? Inclusive agora, vocês não estavam lembrando que vocês estão respirando, o coração de vocês está batendo. Agora, porque eu falei, vocês estão percebendo que vocês estão respirando, o coração de vocês está batendo. Por que isso acontece? Porque isso porque esses sistemas eles têm que estar funcionando o tempo todo. Não é só quando a gente lembra. Não é só no nosso automatismo motor. Então, eu preciso de um sistema nervoso à parte para controlar a função desses caras. Esse sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, ele utiliza de algumas substâncias, sejam elas neurotransmissores, sejam elas neurohormônios, para poder funcionar. Por exemplo, eu quero aumentar a função cardíaca ou aumentar a função respiratória, eu vou liberar epinefrina e norepinefrina, tá? Alguns lugares nós vamos ver escrito adrenalina e noradrenalina, tá? É a mesma coisa. Se vocês forem pegar artigos da área, os autores utilizam tanto um nome quanto outro. A diferença é que eu acho que a adrenalina é utilizado na Europa e epinefrina nos Estados Unidos e países de língua inglesa, uma coisa assim. Mas é uma besteira de terminologia, é a mesma substância. Então, a epinefrina e a norepinefrina, elas vão atuar para aumentar a minha função cardíaca, aumentar a força de contração, aumentar o número de batimentos cardíacos, promover contração da parede dos vasos, né, a nossa vasoconstrição. E o sistema nervoso autônomo parasimpático também vai atuar com substâncias. No caso, vai atuar com a acetilcolina. E a acetilcolina, falando, por exemplo, do sistema cardiovascular, do sistema respiratório, se o sistema simpático aumenta a função desses caras, a acetilcolina no sistema parasimpático diminui. Então, a acetilcolina vai diminuir a minha função cardíaca, vai diminuir força de contração, vai diminuir frequência de batimento, vai diminuir frequência respiratória. Tá? Cada sistema do meu corpo, o sistema autônomo simpático tem uma função e o parasimpático tem outra. Tá? Por exemplo, quando eu estiver falando de sistema digestivo, a situação se inverte. O sistema nervoso autônomo parasimpático estimula, aumenta a intensidade do trabalho do sistema digestivo, e o sistema nervoso autônomo simpático reduz, diminui o trabalho do sistema digestivo. Mas toda essa volta para falar que a medula adrenal vai secretar adrenalina e noradrenalina que vão atuar no nosso sistema nervoso autônomo simpático.
Os hormônios que nós vamos estudar serão produzidos aqui, ó, no córtex adrenal, galera. No córtex adrenal. São hormônios do tipo mineral corticoides, tá? Os mineralcorticoides são hormônios que vão afetar a concentração de íons ou de eletrólitos extracelulares. Então, os mineralcorticoides vão afetar a concentração de sódio, vão afetar a concentração de cálcio, vão afetar a concentração de magnésio, de potássio, tá? Todos esses íonzinhos que participam principalmente da função da membrana extracelular do nosso sistema nervoso, para que eu possa ter despolarização, repolarização, todo o passo a passo do potencial de ação, quem vai controlar a concentração desses caras são os mineralcorticoides. São os hormônios produzidos no córtex, do tipo mineralcorticoides. Por isso que tem corticoide no final, porque ele é produzido no córtex da glândula adrenal ou glândula supraadrenal. E aí o exemplo de mineralcorticoides que nós vamos ver é a aldosterona, tá? Além disso, eu tenho os glicocorticoides, tá? Que aumentam a concentração sanguínea de glicose. Glico de glicose, corticoides produzidos no córtex, e agora estou parecendo o Cortella falando, glicocorticoides, do grego glico e do coide, né? Não precisa disso, vamos lá. Glicocorticoides, e o principal que nós vamos ver é o cortisol, tá? Que é o próximo hormônio que nós vamos falar, muito liberado, não só na atividade física, como também liberado em situação de estresse, cara. Quando eu tô aqui, puta que pariu, querendo matar meu orientador, querendo matar meu chefe, querendo matar meu professor, querendo matar todo mundo. Ou quando eu tô ansioso com alguma situação, quando eu tô ansioso com algum problema, quando eu tô aqui, ai meu Deus do céu, vai ter prova amanhã. Ai caramba, tem um paredão daqui a pouco, quem que sai? Né? A gente fica ansioso e libera o cortisol. E no córtex eu também teria os esteroides sexuais. Hormônios androgênios do tipo androgênios e estrogênios, que são hormônios responsáveis por fazer a manutenção das estruturas corporais, principalmente no que condiz à manutenção das características de gênero e fenótipo do tipo masculino e feminino. E graças à Lumena, a gente vai agora utilizar o termo fenótipo até não dar mais. Caramba, achei que a gente ia falar de cortisol agora, vai falar de aldosterona. Tá na ordem aqui, né? Vamos falar de aldosterona. Aldosterona é legal também, galera. Nós vimos a função do hormônio... Qual que foi o hormônio que nós vimos a função na hormônio hipofisário que tratava da retenção de água? Eu tinha um hormônio na hipófise que tratava da retenção de água no meu corpo. Eu faço menos xixi com aquele hormônio. Qual que é o nome do hormônio? Luana. Pergunto para Luana. Qual é o nome do hormônio, Luana? Luana tá aí, Luana? Luana tá longe do microfone. Tá longe do microfone a Luana. Vou perguntar então pro Milton. Milton? Milton? Ó, louco, a galera tá toda longe do microfone. Ó, ligou o microfone aí. Vamos lá, então. Ana Júlia Souza. Oi? É o antidiurético? Antidiurético. Diurético. Perfeito. Antidiurético. Então, eu tenho um hormônio... Muito obrigado, Ana Júlia. Eu tenho um hormônio antidiurético, que é o hormônio que diminui o quê? A minha diurese. Diurese. Tá? O que é a diurese? Excreção de água
tirar a água do meu corpo e jogar para fora através do meu sistema urinário. No caso, fazer o meu xixizinho. Então, o hormônio antidiurético, ele diminui o meu xixizinho, ele diminui a minha excreção de água no corpo. A aldosterona, ela vai ter efeito antidiurético e antinatriurético, tá? Que efeito é esse? Ela vai aumentar a reabsorção de sódio e água pelo meu sistema renal. Então ela vai diminuir a excreção de água e sódio, não só de água e sódio pelo meu sistema renal, e vai aumentar a excreção de potássio pelos túbulos renais, tá? Então a aldosterona, quando eu secretar esse hormônio, será situações onde eu vou ter ou baixa quantidade de água circulante, ou baixa quantidade de sódio, ou excesso de potássio. Por quê? Quando eu libero esse cara, eu paro de excretar sódio e água na minha urina, e se eu for excretar, eu vou excretar potássio, tá? Eu vou excretar mais potássio. Claro, se é na urina, vai ter alguma quantidade de água, eu não vou reabsorver toda a água, mas eu vou excretar menos água do que eu excretaria normalmente, tá? Só que esse hormônio aqui, ele tem um coicezinho, né? Ele tem um efeitinho, ele tem um knockback. Esse hormônio, em excesso, ele aumenta muito a quantidade de sódio no meu sangue, tá? Ele aumenta muito a quantidade de sódio circulante. E claro, se eu tenho muito sódio circulante, eu tenho aumento na pressão arterial, né? Vamos dar uma olhada nesse primeiro gráfico aqui em cima, ó. Pressão arterial está aqui, pressão arterial média está aqui, vacilando perto de 100 milímetros de mercúrio. E aí nesse espacinho aqui, ó, eu tenho a secreção de aldosterona. Eu começo a liberar a aldosterona do meu córtex adrenal na corrente sanguínea. A aldosterona vai atuar sobre o sistema renal. Consequentemente, eu vou reabsorver mais água, reabsorver mais sódio, eu vou eliminar menos na urina. E aí o que acontece? Eu aumento a minha pressão arterial média. Aumenta a minha pressão arterial. Se eu for olhar aqui o gráfico, também aumenta a quantidade de líquido extracelular, claro. Se eu estou reabsorvendo mais água, a quantidade de água fora das células aumenta. Já que a membrana da célula controla a quantidade de água que entra e sai, a quantidade que está do lado de fora aumenta. E, consequentemente, quando eu secreto aldosterona, aumenta a quantidade circulante de sódio, de água, e o meu volume urinário diminui. O volume urinário diminui. Só que assim, galera, eu tenho vários sistemas para controle tanto de pressão arterial, quanto controle da quantidade de líquidos e outras substâncias do meu sangue. Então, o sistema cardiovascular, como vocês estão vendo com a Lilian, as artérias e veias, além da função do coração, as artérias e as veias têm diversos sistemas para poder controlar a minha pressão arterial, manter a minha pressão arterial ali perto do 12/8. E o sistema renal também. Se eu tiver excesso de aldosterona na minha circulação e começar a reter muita água e muito sódio, o meu sistema renal vai dispor de outros mecanismos para poder voltar a excretar normalmente a quantidade de água e sódio na minha urina, tá? Então, a aldosterona, ela atua na minha função renal para ajudar eu manter o equilíbrio, tanto osmótico quanto de outras substâncias no meu plasma sanguíneo. Só que se por um acaso eu tiver excreção excessiva de aldosterona, o sistema renal vai liberar de outros mecanismos
para regular de novo a minha excreção de água, a minha excreção de sódio e, consequentemente também, regular a minha pressão arterial. Não é só o sistema circulatório por si só que cuida da minha pressão arterial. O sistema renal ajuda e ajuda muito a manter a minha pressão arterial regulada. Tá? Boa também. A aldosterona, por outras vias, ela atua não só na retenção de sódio, na reabsorção de sódio, como também na excreção de potássio e na excreção de bicarbonato. Tá? Esse cara aqui é o bicarbonato, esse cara. Qual que é a função do bicarbonato? Né? Nós ainda não vimos, nós veremos mais para frente. O bicarbonato, ele tem duas funções simultâneas. Esse cara, ele controla a acidez presente no nosso sangue, e esse cara participa do transporte de gases no nosso sangue. Mais especificamente, é esse cara que faz o transporte de dióxido de carbono pelo nosso sangue até o nosso sistema respiratório. Tá? Então, a aldosterona, ela regula quantidades de bicarbonato. Se eu tiver bicarbonato em excesso, eu vou desbalancear o pH sanguíneo, meu sangue tende a ficar mais básico do que deveria, e eu também atrapalho o transporte de dióxido de carbono. Então, eu preciso excretar o excesso desse cara para regular o pH sanguíneo e regular o meu dióxido de carbono, o transporte de dióxido de carbono. Ao passo que, nessa situação, quando a aldosterona está em excesso, eu excreto muito bicarbonato. E aí eu preciso regular a secreção de aldosterona, porque se começar a faltar bicarbonato na minha circulação, o pH do meu sangue cai, fica mais ácido, e eu tenho dificuldades também de transportar gás carbônico na minha circulação sanguínea. Esse dióxido de carbono que eu produzo nas minhas células, e eu vou jogar na atmosfera através da minha respiração, eu vou ter mais dificuldade de pôr esse sistema para funcionar. Quem controla a secreção de aldosterona é a atividade do sistema renina e angiotensina, que são substâncias liberadas também pelo sistema renal, para controle da pressão arterial e, consequentemente, também controle da excreção e retenção de água e sódio. Quer dizer, reabsorção de água e sódio e excreção de potássio. E outros fatores que podem regular a secreção da aldosterona são aumento na concentração de potássio, redução na concentração de sódio e secreção do hormônio adrenocorticotrófico, que é o hormônio que vai estimular a secreção da aldosterona. Então, aqui eu tenho feedback negativo, né? Se falta sódio e sobra potássio, eu preciso da aldosterona para jogar potássio fora e guardar mais sódio. Aí, consequentemente, hormônio adrenocorticotrófico é secretado para poder estimular o meu córtex adrenal, é liberado da hipófise para estimular o córtex adrenal libera a aldosterona e eu regulo a quantidade de água e sódio e potássio da minha circulação. Beleza? Já entra no cortisol. Galera, função da aldosterona. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Professor, você pode explicar de novo a parte da aldosterona? Porque eu fiquei embaraçado nessa parte. Vamos lá, Rafael. Cara, a aldosterona,
ela vai ser secretada, liberada, quando tiver faltando água, quando tiver faltando sódio e quando tiver sobrando, quando tiver excesso de potássio, tá? Se faltar sódio ou se faltar água, ou se eu tiver excesso de potássio na circulação, eu vou liberar aldosterona para quê? Para reter, para reabsorver mais sódio e água para o meu organismo e para excretar mais potássio, tá? Esse trampo está acontecendo aonde? Está acontecendo dentro do meu rim. Meu rim está aqui, ó. Filtra toda a água, filtra sódio e potássio também. E vai liberando na urina. Se a minha quantidade de água no meu corpo diminui, ou a quantidade de sódio, se a quantidade de água diminui, atrapalha a pressão arterial, atrapalha a nutrição dos meus tecidos, porque eu vou ter menos plasma. Se a quantidade de sódio diminui, atrapalha a geração de potencial de ação nas minhas células nervosas e musculares. Vai se faltar aldosterona da pedra no rim. Não, na verdade, não. Como eu trabalho com a reabsorção, excesso de aldosterona pode dar pedra no rim. Porque a aldosterona, ela vai reter mais sódio. Ela vai reter mais sódio, vai pôr mais sódio para circular. Na verdade, a aldosterona, ela pode contribuir. A pedra no rim, o que vai afetar definitivamente a pedra no rim, além de ser condição genética da pessoa ter uma predisposição a reter mais sódio com ela, é a alimentação. É a quantidade de sódio que eu vou ingerir na minha dieta, né? Porque, assim, sódio em excesso, ainda que você tenha o sistema renal atuando normalmente e os meus hormônios antidiurético, sistema renina-angiotensina gerando aldosterona em quantidades normais, os caras começam a não dar conta. Você começa a reter sódio além do que deveria, tá? Então, excesso de aldosterona pode contribuir para gerar pedra no rim. A redução na aldosterona faz com que eu mande mais sódio embora na urina, né? Mais sal, né? O sódio que a gente ingere vem na forma de sal, em tempero, ou sal propriamente dito. Então é aquele esquema, menos aldosterona eu consigo excretar mais sal na urina, agora mais aldosterona, mas aí é um parênteses que eu faço, contribui, não é determinante. Beleza? E aí, a aldosterona ela vai ser liberada, cara, tanto para reabsorção de água e sódio quando estiver baixo, como para ajudar a regular a minha pressão arterial se a minha pressão arterial também estiver baixa. Se a pressão arterial estiver baixa, ou tá faltando sódio, ou tá faltando água, ou tá faltando os dois, né? Então, a aldosterona é liberada, os rins retêm mais sódio e água, joga mais potássio fora, e aí eu não só regulo a quantidade de água e sódio, como eu também normalizo pressão arterial. Se eu secretar aldosterona por muito tempo e a minha pressão arterial subir muito, outros sistemas, outras funções do sistema circulatório e renal vão atuar para compensar esse excesso de água e esse excesso de sódio. Então, como tudo no corpo, tem que ser balanceado. Reter água e sal na hora que estiver baixo, na hora que normalizar, secretar menos aldosterona, senão retém demais, bagunça a pressão, bagunça a função renal. Entendeu, professor? Valeu. É nóis. Alguém mais, galera? Bom, aparecendo dúvidas, vamos aí trocando uma ideia. Cortisol. Cortisol vai ser liberado em situações de estresse físico. E aí, quando eu falar de estresse, eu não estou falando só do estresse emocional. Qualquer atividade que eu fizer que alterar a minha homeostase,
por definição, é um estresse. Então, se eu levantar daqui agora, por a máscara, claro, sair na minha rua e começar a dar um pique aqui em torno da Unesp, eu estou gerando estresse no meu organismo. Porque eu saio da minha homeostase, de um estado da minha homeostase, no caso, eu estava no estado em repouso e entro no estado ativo. Tá? Então eu desarranjo a minha homeostase. Para eu regular a minha homeostase, eu vou precisar ativar outros mecanismos do meu corpo para atender demanda de circulação sanguínea, atender demanda de respiração, atender demanda de nutrientes, tá? Um desses sistemas é o nosso cortisol. Tá? Passando os efeitos metabólicos do cortisol. O cortisol aumenta a gliconeogênese pelo nosso fígado. Tá? Aqui eu vou ter que parar para dar umas definiçõezinhas aqui, galera. Eu vou abrir aqui, vou digitar, depois eu salvo. Vamos lá. Gliconeogênese. Em alguns trabalhos, alguns artigos vai estar neoglicogênese. Gliconeogênese é a formação de glicose a partir de outro nutriente. Pode ser um lipídio, pode ser uma proteína. A partir tem crase? Bom, como eu sempre erro crase, eu vou deixar sempre. Porque agora eu vou... Não, proteína não. Aí proteína já é demais. Proteína. Aí... Glicogênese, formação de glicogênio. E é claro que a formação de glicogênio vai ser a partir da glicose, tá? Então nós temos um nome para formar glicose a partir de outro nutriente e um nome para formar glicogênio a partir da glicose. Eu também vou ter nomes, deixa eu excluir aqui meu nominho aqui embaixo aqui para poder escrever mais. Eu também vou ter nomes dos processos de degradação desses caras. Glicogenólise, degradação de glicogênio em glicose. Glicogenólise. Aí. Glicólise, degradação de glicose para a formação de ATP. Essas coisas, gente, eu normalmente estaria escrevendo na lousa, né? Como eu não tenho uma lousa fácil aqui em casa e eu preciso baixar outro aplicativo para usar a lousinha digital que aquele dia foi terrível. A nossa definição. Tá? Vou até salvar aqui, atualizar o slidinho de vocês lá na nossa pastinha do Google Drive. Por que eu estou colocando isso, galera? Porque eu já utilizei o termo glicólise e glicogenólise em outras situações. E claro, se eu já utilizei esses termos, é interessante que eu diga para vocês o que significa esses caras. Então, quando eu falar de gliconeogênese pelo fígado, o que eu estou falando? O cortisol vai estimular a produção de glicose ou a partir de ácidos graxos livres, que aí no caso é a menor molécula de gordura que nós temos no organismo, ou a partir de aminoácidos, que é a menor molécula que forma as proteínas.
Então, o meu fígado é muito ninja. Porque o meu fígado, o meu corpo como um todo é muito ninja. Porque eu consigo produzir nutriente ou uma substância estrutural a partir da minha necessidade. Boa noite, galera que está chegando aqui. Quem ainda não colocou o presente, coloca aqui no chat. É nóis. O que isso quer dizer? Se eu precisar de proteína, eu terei células com a receitinha pronta no DNA, tá? O meu RNA mensageiro pega essa receita que está em inglês, traduz para português, PTBR, repassa para o ribossomo constrói a minha proteína, e aí o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi corta as rebarbas, a proteína está pronta. Se eu precisar de glicose, ou se eu precisar formar gordura, os meus hepatócitos, as células do meu tecido hepático, ou seja, as células do meu fígado, também conseguem transformar uma coisa em outra. Quando eu falo que o cortisol aumenta a neoglicogênese pelo fígado, o que o cortisol vai fazer? Tá faltando glicose, eu vou pegar ou um ácido graxo livre ou um aminoácido, vou metabolizar esse cara e transformar esse cara em glicose. Tá? Ao passo também, outro terminho legal para a gente poder olhar aqui, ó. Biossíntese de lipídios. Deixa eu colocar aqui, eu acho que o termo em bioquímica vocês vão ver como beta-oxidação. Aí, ó. Biossíntese é com S só? Tá zoando? Ah, Windows, pô, você me corrige, mas você me dá o que é, né, Windows? Biossíntese de lipídios. Formação de lipídios a partir de outro nutriente também. Aí, assim como aconteceu ali em cima, vai ser ou a partir de uma proteína ou a partir de um carboidrato. No nosso caso, o mais falado, o mais utilizado, o açúcar. Deixa eu colocar em tópico aqui que fica fica visualmente mais destacado. Aí, salvei, voltamos para a aula. Então, meu fígado, dependendo da minha necessidade, ele faz tanto neoglicogênese quanto ele faz biossíntese. Na neoglicogênese, eu pego ou um aminoácido ou um ácido graxo livre e transformo esse cara em glicose. E na biossíntese, eu pego ou uma glicose ou uma proteína e transformo em ácido graxo livre. Eu consigo fazer essa pivotagem, eu consigo ir cambiando nutrientes no meu organismo conforme a minha necessidade. Porque para pensar, a gente vê aquele monte de matéria. A latinha de Coca-Cola tem tantas colheres, tantos copos de açúcar. Aí você pensa, pô, se o meu corpo só tem célula para guardar gordura, não tem célula para guardar açúcar, onde é que vai todo esse açúcar? Né? Para onde vai todo esse açúcar? Esse açúcar sofre biossíntese, vira gordura e é armazenado nas nossas células adiposas. É por isso que doce engorda. Tá? Ao passo que, se eu estiver fazendo exercício de resistência, exercício resistido, de força, o meu metabolismo vai trabalhar ao contrário. Como no exercício resistido eu uso muita glicose, eu uso glicose além do que eu tenho no meu corpo, quando eu estiver no período de repouso, eu vou fazer o inverso. Eu vou fazer a gliconeogênese. Eu vou pegar proteína ou, em sua maior parte, eu vou pegar gordura
e vou transformar em glicose para poder formar o glicogênio que vai ficar armazenado previamente ou no meu músculo ou no meu fígado. Para quando eu precisar fazer aquele exercício de novo, o meu organismo ter disponível. Para que eu não precise comer grandes quantidades de açúcar. Ou na falta desses açúcares, eu pego a minha gordura, o meu ácido graxo livre, e faço gliconeogênese. Tá? O cortisol, então, nós entendemos o que é a gliconeogênese, formação de glicose a partir de outro nutriente, tá? Então, beleza. Aqui, ó, continuando aqui a nossa esteira aqui, se eu formo glicose, eu preciso guardar essa glicose no fígado ou no músculo, a forma que a glicose é guardada é na forma de glicogênio, como nós inclusive vimos naquele vídeo de Segundo Mensageiro, tá? O processo de eu pegar várias glicoses, colocar dentro de uma caixa e formar um glicogênio chama glicogênese. Glicogênese. Formação de glicogênio, óbvio, a partir de glicose, tá? Se eu começar a fazer exercício e precisar de glicose, e a glicose está guardada na forma de glicogênio, antes de eu utilizar a glicose, eu preciso tirar essa glicose, está dentro de uma caixa, eu preciso tirar ela de dentro da caixa. Esse processo de quebrar o glicogênio em vários pedacinhos de glicose e liberar na corrente sanguínea é chamado de glicogenólise. Glicogenólise. Tá? E aí eu tenho a minha glicosezinha formada bonitinha para eu poder fazer meu exercício. Quando a glicose vai para o meu músculo e eu vou fazer exercício, eu preciso quebrar essa glicose, porque eu não uso glicose como fonte de energia. Eu utilizo ATP como fonte de energia. Então eu preciso pegar a glicose e transformar em ATP. Então, a primeira parte, na verdade, da formação de uma molécula de glicose em ATP é chamada glicólise. Degradação ou a quebra da estrutura da molécula da glicose para formar ATP, tá? Então, olha o tamanho do rolê que a gente se meteu. Se eu for fazer exercício ou se eu estiver estressado e precisar de glicose e não tiver glicose suficiente, eu vou pegar ou gordura ou proteína e vou fazer gliconeogênese. Vou fazer glicose a partir de outro nutriente. Tá? E essa glicose, se eu não precisar utilizar ela naquela hora, eu vou guardar na forma de glicogênio. Então, a transformação da glicose em glicogênio chama glicogênese. Beleza, fiz o meu glicogênio, guardei ali no meu fígado ou no meu músculo, bonitinho. Comecei a fazer exercício, eu preciso quebrar esse glicogênio, transformar em glicose, quebrar de novo para formar ATP. Primeiro passo, quando eu degrado o glicogênio em várias moléculas de glicose, é a glicogenólise. Formei a minha glicose, vou degradar ela para formar ATP. Glicólise. Degradação da glicose para formação de ATP. Tá? E se por um acaso eu for aqui comer o meu bolo de pote daqui a pouco, ou então o chocolatinho da Páscoa, todo mundo vai de chocolate, eu não vou utilizar todo aquele açúcar naquele momento. Eu não vou sair correndo de Assis a Presidente Prudente. Tá? Eu vou precisar guardar aquela energia. Como que eu guardo a energia contida em vários açúcares, sendo que eu não tenho célula para armazenar açúcar? Eu transformo o açúcar em gordura. Eu transformo a glicose em ácido graxo livre, através do processo de biossíntese de lipídios, ou beta-oxidação de lipídios. Formação de ácidos graxos livres através de açúcar ou através de uma outra proteína. Beleza? Dado esse rolê, voltamos para o cortisol. O cortisol ele vai aumentar não só a formação de glicose a partir de outros nutrientes, vai não só estimular a neoglicogênese, como também ele vai reduzir a glicólise, ele vai reduzir a utilização celular de glicose. Como que a célula usa a glicose? Degradando a glicose para a formação de ATP. Tá? Esse é o efeito do cortisol sobre os carboidratos, sobre a nossa glicose sanguínea. Eu não gasto a minha glicose, eu armazeno.
E, se possível, eu faço gliconeogênese a partir de outros nutrientes. Então, o cortisol inibe a glicólise, a glicogenólise e estimula a glicogênese e a neoglicogênese. Tá? Tudo que eu tiver sufixo gênese é formação, eu estou falando que eu vou formar uma substância, e tudo que eu tiver no final o sufixo lise, eu estou falando de degradação bioquímica. Então, o cortisol diminui a degradação de glicose e estimula a sua formação e o seu armazenamento. Falando de proteína, galera, proteína, né? Se eu estimulo gliconeogênese a partir de outras substâncias, mesmo eu tendo gordura em excesso no meu corpo, eu tenho ali a proteína vacilando, dando mole. O cortisol vai estimular a degradação de proteína em aminoácidos e também a conversão desses aminoácidos em glicose no processo de gliconeogênese. Então, com cortisol na área, eu tenho uma tendência a armazenar menos proteína, degradar essa proteína em vários aminoácidos e disponibilizar na corrente sanguínea, quando não transformar esses aminoácidos em glicose pelo processo de gliconeogênese. Tá? E com gordura? O que eu faço com gordura? Já que eu não estou utilizando, cortisol malandro, eu posso usar principalmente glicose ou carboidratos, lipídios, ou no caso, já que eu estou falando de glicose, ácidos graxos livres, para formação de energia. Uma pequena quantidade de proteína, mas é muito pouco. Mas o organismo usa mais glicose e ácidos graxos livres. Se a glicose, vou trocar de dedo aqui, se a glicose eu não estou usando, eu estou só armazenando, quem que eu vou utilizar? Os ácidos graxos livres. O cortisol, ele vai aumentar a circulação de ácidos graxos livres na corrente sanguínea, disponibilizando mais ácidos graxos livres para as células degradarem e produzir energia, tá? Então, o cortisol vai bater lá no adipócito, lá na minha célula que armazena gordura no organismo, vai retirar essa gordura armazenada no adipócito, e essa gordura vai estar armazenada na forma de triglicerídeos. Tira os triglicerídeos, quebra as 3 perninhas do triglicerídeos em 3 moléculas individuais de ácidos graxos livres e libera esses ácidos graxos livres na circulação. As células vão pegar esses ácidos graxos livres e produzir o famigerado ATP, a pilha do meu corpo humano, vai ser produzido através dos ácidos graxos livres. Galera, função metabólica do meu cortisol: produção e armazenamento de glicose, degradação de proteína e formação de glicose através da proteína, e degradação de ácidos graxos livres para produção de energia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade? Nós liberamos muito cortisol na atividade física, galera. Não só isso, mas nós liberamos também muito cortisol quando nós estamos estressados, quando vai ter aquela prova chata do professor, quando vai ter aquele trabalho para entregar que o trabalho está difícil de fazer, quando eu vou ter seminário, ai meu Deus do céu, vou falar para a sala inteira ouvir, lascou. Nós liberamos grandes quantidades de cortisol. O nosso corpo tende a armazenar menos proteína, armazenar menos gordura e aumentar o armazenamento de gordura, de glicose. Então, eu armazeno menos proteína, dependendo, faço neoglicogênese, formo glicose, armazeno menos gordura, utilizando ela para o metabolismo, e aumento o armazenamento de glicose. Faço neoglicogênese para ter mais glicose, ou então, se eu já tenho glicose suficiente, faço glicogênese. Pego a glicose e guardo na forma de glicogênio dentro da minha célula.
Só que eu não tenho só função metabólica, eu não tenho só função de produção de energia ou armazenamento de nutrientes para o meu cortisol. Eu também tenho função anti-inflamatória, galera. Anti-inflamatória. O meu cortisol, principalmente em situações de estresse, ele vai fortalecer a membrana dos lisossomos, que são aquelas organelas responsáveis por degradar substâncias celulares que eu não vou precisar, ou substâncias tóxicas presentes nas células. O cortisol diminui a permeabilidade dos capilares, ou seja, o cortisol ele dificulta a troca de nutrientes entre os tecidos, ou, pensando em efeito anti-inflamatório, ele dificulta a passagem de agentes tóxicos ou de antígenos para os meus tecidos. Reduz a migração de leucócito e a fagocitação de tecido lesado. Perdão. Eita. Perdão, galera. Perdão. Tomando água aqui, falando igual um filho da mãe, né? Mas, perdão. O cortisol, vamos lembrar primeiro do processo inflamatório. Quando eu tenho uma lesão tecidual, cortei aqui a minha pele. Na hora que eu corto a minha pele, eu tenho a liberação de citocinas, que são aquelas substâncias que vão sinalizar que tem inflamação aqui, é a sirene ligando, falando inflamação. Eu terei a chegada de células de defesa, dentre elas eu destaco os monócitos, que vão virar macrófagos e vão degradar o tecido morto, o tecido lesado, ou substâncias químicas, dependendo do tipo de lesão tecidual que eu tive, né? Ali também eu tenho um aumento de líquido extracelular, formação de edema. Depois que eu degrado todas as substâncias do meu tecido morto, eu vou ter a presença de leucócitos, que vão fazer um scanner da região do que foi lesado, verificar se tem algum tecido morto ainda presente, ou alguma substância estranha, para que eu possa ter a minha reconstrução tecidual. Esse é o meu processo inflamatório, até eu reconstruir o meu tecido e a minha inflamação acabar. Tá? Só que assim, quando eu começo um processo inflamatório, eu preciso sinalizar para o meu organismo que tem alguma coisa errada, e que eu preciso corrigir aquela coisa errada. Só que essa sinalização do processo inflamatório, ela não pode acontecer por muito tempo, senão eu bagunço outras funções do meu organismo. Por exemplo, as células que vão fazer a degradação de tecidos lesados ou substâncias tóxicas, os macrófagos, eles não vão só para cima do tecido morto. Se não tiver ninguém que tirar aqueles caras dali, eles vão degradar tudo que tiver pela frente. Eles vão degradar, inclusive, tecidos íntegros. Por isso que processos inflamatórios devem ser tratados e cuidados. E é por isso que processos inflamatórios crônicos podem levar a desenvolvimento de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias ou até mesmo tumores. Tá? Então, quando eu falo que o cortisol possui efeito anti-inflamatório, quer dizer que eu vou ter processo inflamatório no meu corpo, só que eu vou ter um hormônio justamente ligado em controlar esse processo inflamatório para que ele não possa ser lesivo, para que ele não possa ser nocivo para o meu organismo, para que ele aconteça na medida de regenerar, de eu poder criar um ambiente para regenerar meus tecidos, depois ele acabe, depois ele vai embora. Se a inflamação permanecer por muito tempo, demora mais para eu regenerar os meus tecidos, eu posso também ter o surgimento de outras patologias associadas, tá? Então, o cortisol possui um efeito anti-inflamatório. O cortisol, ele permite que aconteça um processo inflamatório caso eu tenha uma lesão tecidual ou caso eu fique doente, mas numa quantidade segura. Numa quantidade que eu não vá ter o desenvolvimento de problemas ou de doenças a longo prazo. O desenvolvimento dessas doenças crônicas. Além disso, suprime a reprodução das células T, que são as células que vão combater principalmente substâncias tóxicas, vírus, bactérias no nosso organismo. E a IL-1,
que é uma daquelas citocinas que vão sinalizar o processo inflamatório do meu corpo. Além disso, o cortisol estimula, como ele tem esse efeito anti-inflamatório, ele aumenta a regeneração tecidual, também direcionando aminoácidos e ácidos graxos livres para as regiões que tiveram lesão tecidual. Então, o cortisol, além de controlar a sinalização da inflamação, o cortisol vai mandar aminoácido, que é a menor partícula para eu poder construir uma proteína, e ácido graxo livre, que é a fonte de energia das minhas células. Ou seja, eu preciso reconstruir o tecido, as próprias células do tecido são os pedreiros que vão reconstruir esse tecido. Só que o pedreiro precisa de cimento e tijolo, e o pedreiro também precisa de marmita e cafezinho para ele poder ter energia para trabalhar, além do pagamento no fim do dia, claro. Então, o cortisol vai redirecionar os aminoácidos, que são o cimento e o tijolo, para os pedreiros poderem reconstruir aquele tecido, no caso, as células teciduais de onde eu tive lesão. Se eu tive uma lesão na pele, eu estou falando das células epiteliais, do tecido epitelial. Os pedreiros aqui são as próprias células epiteliais. Então, os aminoácidos que são redirecionados para essa região são o tijolo e o cimento para a reconstrução do tecido epitelial, e o ácido graxo livre é a marmita e o café desses pedreiros para eles terem energia, para eles poderem produzir ATP para regenerar os meus tecidos. Então, as minhas células epiteliais também vão precisar de energia para trabalhar, para sintetizar outras células epiteliais. Tá? Então, elas recebem o material, no caso aminoácido, para construir outra célula epitelial, e recebem ácido graxo livre para poder ter energia para trabalhar. Bom, a secreção do cortisol é regulada pelo hormônio adrenocorticotrófico, que é aquele hormônio hipofisário que vai estimular a produção dos hormônios adrenocorticais, os hormônios da nossa glândula adrenal. E o cortisol ele vai agir utilizando o AMP cíclico como segundo mensageiro na minha célula. Deixa eu ver aqui. Ah, legal. Eu falei desse efeito anti-inflamatório. O cortisol ele vai funcionar através do estresse físico, seja porque eu estou precisando de energia, ou seja porque eu tive alguma lesão tecidual. E aí, feedback negativo. Tive um corte na minha mão, no meu tecido epitelial, feedback negativo, o hipotálamo estimula a hipófise a produzir hormônio adrenocorticotrófico, ACTH. Esse hormônio vai estimular as glândulas adrenais a produzirem cortisol, para o cortisol produzir efeito anti-inflamatório, para o cortisol ajudar a controlar a inflamação na região que eu lesei, no corte que eu tive, e também mobilizar aminoácido e ácido graxo livre para eu poder ter material e energia para poder reconstruir o meu tecido lesado, tá? A partir do momento que eu reconstruir esse tecido lesado, eu paro de estimular a secreção do meu cortisol. Ou, a partir do momento que eu interromper a minha atividade física, eu também paro de estimular a secreção do meu cortisol. Agora sim. Galera, função anti-inflamatória do cortisol, função do cortisol para reparo tecidual. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida, galera? Vocês estão quietinhos hoje, hein, galera? A galera hoje tá véspera de feriado, o pessoal já tá, né, mais para lá do que para cá. Informação. Oi? Perdão. É muita informação. A gente tá até Stefânia. com medo. De início, mas é questão de ritmo. Final de semestre é um ritmo de estudo diferente, assunto que vocês, acredito eu, muitos não tiveram contato ainda.
próximo semestre vocês já estão mais trabalhados na disciplina aí do estudo de alta intensidade. Vai embora. Mas, quem tiver alguma dúvida com relação à função anti-inflamatória dos corticoides, dá um toque, viu, galera? Assim como função metabólica desses hormônios. Resposta ao estresse, ou função do eixo HPA. Deixa eu até reescrever esse título aqui, ó. Resposta ao estresse ou função do eixo HPA. Aqui, galera, nós vamos entender como que as coisas desandam, como que as coisas vão pro beleléu depois de eu estar extremamente estressado. Porque nós vemos todo esse efeito do cortisol, esse efeito anti-inflamatório principalmente, mas tudo na vida em excesso faz mal, né? Tudo na vida em excesso faz mal. Se eu tenho uma resposta intensa do meu metabolismo, se eu tenho uma resposta intensa do sistema para o meu sistema anti-inflamatório, quer dizer, se eu tenho uma resposta anti-inflamatória intensa, essa resposta ela tem que ser sazonal. Ela não pode ser uma resposta constante, ela não pode ser uma resposta que acontece todo o tempo, toda hora. Ela precisa ser uma resposta pontual. Tá? Pensando em atividade física, a gente não vai passar 24 horas do dia fazendo atividade física. A gente pode fazer atividade física por longos períodos de tempo, mas eu vou gerar alterações estruturais no meu corpo que eu não vou depender tanto da liberação de cortisol. Agora, se eu estiver em constante estresse psicológico, o estresse psicológico afeta o estresse físico. E aí eu tenho um problema de secreção de cortisol em grandes quantidades a longo prazo, e aí eu vou ter um problema tanto metabólico quanto um problema imunológico no meu organismo. Porque se eu tenho um efeito anti-inflamatório atuando constantemente, o meu sistema imune, vai lá embaixo. Tá? Eu preciso da minha resposta imune normal. Ela não pode ser exacerbada e não pode acontecer por muito tempo, por isso que eu tenho respostas anti-inflamatórias. Só que se essas respostas atuarem constantemente, o meu sistema imune fica mais fraco do que deveria. Tá? Então vamos lá, resposta ao estresse, resposta de luta e fuga. Então, em situações de estresse no meu organismo, estresse físico ou estresse mental, o hipotálamo vai estimular não só a liberação de hormônios corticais, ou corticais não, adrenocorticais, como também vai estimular a atuação do sistema nervoso autônomo simpático para atender as minhas demandas respiratórias e cardiovasculares e, consequentemente, demandas energéticas para o meu músculo esquelético. Se eu tiver uma situação de estresse físico, eu vou precisar aumentar fluxo respiratório, eu vou precisar aumentar a circulação sanguínea para poder levar mais oxigênio, poder levar outros nutrientes para as minhas células musculares poderem realizar o trabalho delas. Se não falta energia para minha célula, as células musculares nesse caso, eu fico sem energia e eu entro numa situação de fadiga. Eu não consigo realizar o trabalho muscular normal, de maneira correta. Então, numa situação de estresse físico, eu vou aumentar a função cardíaca e respiratória para atender minha demanda respiratória de mais oxigênio e cardíaca para atender a demanda de fluxo de nutrientes para os meus tecidos. Então,
o meu hipotálamo vai estimular o sistema nervoso autônomo simpático através de quem? Secretando as catecolaminas epinefrina e norepinefrina, que eu falei lá no comecinho da aula, que vão atuar no meu sistema nervoso autônomo simpático. O meu hipotálamo vai estimular o aumento da epinefrina e da norepinefrina. Essas substâncias vão atuar no sistema nervoso autônomo simpático para aumentar a função cardíaca, aumentar a função respiratória e, consequentemente, levar mais nutriente para os meus músculos. Tá? Só que, se eu dou prioridade para uma galera, a outra galera fica de lado, fica na espera. Então, outros sistemas que dependem do sistema nervoso autônomo parasimpático para funcionar, como sistema renal, sistema intestinal, sistema reprodutor, esses caras vão trabalhar menos. Tá? Então, por exemplo, o sistema renal e intestinal vão atuar na minha digestão e na minha reposição energética. Então, na hora que eu tiver aumento do sistema nervoso autônomo simpático no meu organismo, eu vou ter menos função renal e intestinal. Eu vou ter menos reabsorção e formação de energia. Eu vou ter mais gasto energético. Quem vai estar gastando? Músculo. Quem vai dar energia para o músculo? Sistema respiratório e sistema cardiovascular. E também sistema reprodutor, né? Se eu estiver fazendo uma atividade física, eu não vou ter estímulo nervoso necessário para o sistema reprodutor funcionar. Então, também é outro cara que fica ali stand-by, fica ali desligado com a luzinha vermelha, esperando eu ligar de novo. E aí eu tenho uma série de respostas ao estresse. Aqui a gente está falando do cortisol, porque aqui o HPA é hipotálamo, hipófise, né? É P porque antes chamava glândula pituitária, mas hipófise e sistema adrenal, glândulas adrenais. Então, eixo HPA porque eu estimulo hipotálamo, hipófise e glândulas adrenais, tá? Nessa resposta do estresse do eixo HPA, eu não libero só cortisol, eu vou atuar na liberação de outros hormônios também, tá? Então, o hipotálamo vai estimular a hipófise vai estimular várias galeras. A hipófise vai estimular a glândula suprarrenal a liberar o cortisol, e aí o cortisol promove glicogênese e maior armazenamento de glicose, lipólise e proteólise, ou seja, degradação de lipídio e degradação de proteína. A hipófise também vai liberar o GH, que é o nosso hormônio do crescimento. O GH, além de liberar o IGF, que vai atuar no crescimento do tecido ósseo, o GH vai estimular lipólise e glicogenólise, ou seja, degradação de lipídio e degradação de glicogênio. Então, a tireoide vai produzir T3 e T4, que vai estimular glicólise. Então, de um modo geral, eu vou ter fortemente lipólise acontecendo por ação do cortisol e por ação do GH. Eu vou ter proteólise para gliconeogênese acontecer por ação do cortisol. E eu vou ter glicogenólise e glicólise, ou seja, eu vou ter degradação de glicogênio e depois degradação de glicose para disponibilizar mais energia para o meu organismo. Beleza? Então, na resposta ao estresse do eixo HPA, o hipotálamo vai estimular a hipófise vai liberar hormônio do crescimento e vai estimular a glândula suprarrenal e tireoide, que por sua vez vão produzir T3 e T4 na tireoide e cortisol na glândula suprarrenal. Aí sim,
cortisol, hormônio do crescimento, T3 e T4, vão massivamente gerar lipólise, vão gerar uma pequena quantidade de proteólise para neoglicogênese e vão gerar glicogenólise e glicólise, tá? Falando em outros termos, cortisol, GH, T3 e T4 vão massivamente degradar gordura, degradar um pouco de proteína para formar glicose e degradar glicogênio e glicose, para que eu possa ter mais energia para atuar na situação de estresse, tá? Só que essa situação de estresse, ela vai acontecer só quando eu estou fazendo exercício? Não, ela vai acontecer com estresse emocional. Quando eu estou estressado, eu gasto muita energia, cara. Quando eu estou estressado, eu gasto muita energia. Eu vou gastar muita gordura, eu vou gastar glicose, e eu vou gastar também um pouco de proteína. Tá? Aqui, essa imagem retirada do nosso saudoso Tortora, livro de fisiologia, tem um resumo da resposta ao estresse do meu eixo HPA, do meu hipotálamo, hipófise e glândula adrenal. Tá? Então, o hipotálamo estimula a hipófise a produzir, primeiramente produzir o hormônio do crescimento. Depois ela estimula a glândula suprarrenal e a tireoide a produzir, respectivamente, cortisol, T3 e T4. E aí sim, hormônio do crescimento, cortisol, T3 e T4, vai aumentar a degradação de gordura, aumentar a degradação de glicogênio para degradar a glicose também, e a degradação de proteína para a formação de glicose. Então eu diminuo a quantidade de gordura circulante, diminuo a quantidade de glicose circulante e perco proteína para a formação de glicose para atender esse gasto energético, para atender essa demanda energética. Claro que a resposta do eixo HPA ao longo prazo vai dar merda. Claro que estresse contínuo, estresse crescente, dá ruim para nós. Porque se eu ficar constantemente estressado, e a gente... espero que vocês nunca tenham passado por isso, mas se um dia vocês passarem por longos períodos de estresse, vocês vão notar que vocês estão mais cansados, tá? Sim, vocês estarão mais cansados porque vocês vão ter um gasto energético significativo para degradação de glicose, degradação de gordura. Além disso, vocês vão ter uma supressão da resposta imune de vocês. Vocês vão estar mais suscetíveis a doenças, principalmente doenças agudas, como gripe, doenças sazonais, doenças que eu pego, curo e depois eu volto ao normal. Eu dou o exemplo da gripe porque é a doença aguda, a doença sazonal mais simples que a gente tem, tá? Então, essa supressão do meu sistema imune, porque o cortisol, que vai ser massivamente secretado, atua na supressão da IL-1, vai reduzir a minha resposta imune, vai reduzir a minha resposta a doenças no meu organismo. E a longo prazo, o excesso de cortisol diminui a resposta imune e também pode levar à depressão. O excesso de cortisol pode atrapalhar a sinapse e a liberação de alguns neurotransmissores no meu sistema nervoso e pode levar à depressão. Então é por isso que estresse mantido a longos períodos, por longos tempos, deixa a gente doente. Pode deixar a gente doente por suprimir o sistema imune e também por atrapalhar a sinapse química rolando no meu cérebro, me expor à depressão. Tá? Então, por isso que o estresse faz mal. Por isso que o estresse faz mal.
Então, galera, essa é a nossa resposta ao estresse pelo eixo HPA. Numa situação que eu preciso fazer exercício ou que eu esteja estressado, que eu esteja trabalhando num trampo sério, eu vou ter a liberação massiva, a estimulação e a liberação massiva de hormônio do crescimento, cortisol e hormônios da tireoide T3 e T4 para aumentar a degradação de lipídios e glicose, para disponibilizar mais energia, e formação de glicose a partir de proteínas. Só que o cortisol também tem um efeito anti-inflamatório. Então, o excesso de cortisol, porque eu estou estressado por muito tempo, não só diminui consideravelmente a quantidade de energia disponível no meu corpo, no meu organismo, como também me deixa predisposto a ter uma resposta imune menor, suprime o meu sistema imunológico e, a longo prazo, pode me expor a quadros como depressão. A longo prazo, com o sistema imune suprimido, não só as doenças sazonais eu estou mais exposto a pegar, como eu também posso vir a desenvolver doenças crônicas, tá? E também posso desenvolver depressão. Pô, galera, a gente viu coisa pra caramba hoje, hein? Alguém tem alguma dúvida com relação à resposta ao estresse do eixo HPA e essa resposta exacerbada a longo prazo? Dúvida, galera? Posso jogar na prova, então, que na prova vocês matam no peito. Tá. Maria Fernanda. Tá aí, Maria Fernanda? Sou professor. Tá aí. Deixa eu até aumentar aqui o volume, que tá baixo o volume do meu fone. Porque eu tenho que ficar com esse fone de fiozinho aqui. O besourinho é mais alto, só que o besourinho atrapalha a captação de áudio do microfone. Eu vou apertar aqui que acho que vai dar para ouvir melhor. Maria Fernanda. Maria Fernanda, se eu estiver falando de glicogênese, eu estou falando do quê? Calma aí, professor. Glicogênese. Isso, só desmembrar a palavra. Glicogênese. Ai, professor, calma aí. Tá tranquila. Eu anotei, tava aqui, ai meu Deus. Gênese é de criar. Então, criação de glicose? Quase. A formação da glicose a partir de outro nutriente é a gliconeogênese. Gliconel, justamente porque o nel é porque eu vou pegar outra substância que não é glicose e formar glicose. Gliconeogênese. A glicogênese é a formação de Glicogênio? glicogênio. Maravilha, Maria Fernanda. Agora eu vou falar com a Gabriele. Gabriele, tá aí, Gabriele? Gabriele. O microfone tá fácil, Gabriele. Gabriele não está aí, não está fácil o microfone da Gabriele. A Sara, tá com o microfone fácil, Sara? O microfone tá ativo? Pô, galera, todo mundo desligou o microfone agora, galera. Pô. Vamos lá. Gustavo. Gustavo, tá aí, Gustavo?
Porque isso que eu tô fazendo, galera, não é para avaliação, é mais pra gente trocar uma ideia mesmo, e tentar, é dessa forma que a gente consegue fixar melhor o conteúdo. Pô, mano, ninguém quer falar comigo hoje. Ninguém quer falar comigo hoje. Ah, eu vou falar com a Stefânia então. A Stefânia tá aqui. Ai, professor do céu, misericórdia. Stefânia, Oi, a partir de que parte da aula que você pegou? olha, Vamos aí. professor, eu acho que eu entrei, já era umas 7 alguma coisa, peraí, bem a hora que eu coloquei a mensagem aqui no grupo. Não, mas eu tava falando do que na hora, você lembra? Ai, peraí, professor. Tava Que eu, pe- falando. que eu peguei, o senhor estava falando... Eu falei do paratormônio e da calcitonina, quando você tava. Tava nesse finalzinho aí, que eu não peguei muito bem, não. Você não pegou muito bem? Você tem alguma Não, dúvida? na verdade, eu perdi o começo da aula, então, assim, eu tô um pouco perdida. Tá um pouco Essa perdido. parte, essa última parte agora, eu até que consegui assimilar. Mas o começo, eu achei que eu fiquei um pouco perdida, assim. Mas, enfim, né? Foi falta de responsabilidade. Depois eu tenho que ler alguma coisa. Que Você estava ler algum trabalhando? slide. Você estava trabalhando? Não, Ah, professor, é que assim, a gente teve, né, chegou uma conta de água da igreja e veio mais de R$ 600. Aí eu terminei a aula, eu tive que ir lá na igreja ver se tinha algum vazamento, alguma coisa para a gente entrar em contato tá. e saber e acabei atrazando. Não, Porque eu sem termino a problemas. aula às 6 horas, mas aí hoje eu tive que dar um pulinho Não, lá. eu perguntei porque tem gente que trabalha, mas não lembro ao certo quem era. Não, o meu horário de trabalho dá, eu chego rapidinho e já entro, sabe? Vamos lá então. Glicólise. Quando eu falar de glicólise, eu estou falando do quê? Glicólise? Mesmo É, esquema. Vai lá. tá. Tem a ver com a formação da glicose no. Vamos desmembrar a palavra. Tá. Glicólise. O que é lise? Ai, meu Deus. Cisgênese, que a É, gente conversou, é a formação. Lise a execução? tem outro Eu nome. posso falar, Degradação, professor? professor? Não sei. Degradação? Degradação. Beleza. Não sabia. Degradação. Então, glicólise é a Degradação da molécula de degradação glicose? da glicose. Isso. Tá. E quando eu falar de biossíntese ou beta-oxidação de lipídios? Ai, não. Aí eu tô perguntando agora para todo mundo. Nossa, me ajuda aí, gente, porque eu sou totalmente Eu sei, É a professor. formação de isso. lipídios, professor? Biossíntese é a Formação de lipídios a partir de outro nutriente? grande Ana Júlia, matou no peito, fuzilou o goleiro, não teve chance. Galera, eu tô dando quando eu faço essas perguntas, assim, tipo, pra gente ter uma interação, eu não quero. Quer dizer, se acontecer vai ser da hora. Mas eu não quero que vocês me deem a resposta certa. Se vocês souberem a resposta certa, vocês falam. Eu quero saber se vocês sabem. Pra gente. Toda vez que eu perguntar alguma coisa assim, é justamente pra gente poder saber o que ficou em dúvida ou não. Porque eu falo pra caramba aqui na aula, às vezes, né, acaba passando. Mas quando eu perguntar, não precisa ter medo, não precisa ter pressa, não precisa. Vou dar uma olhada aqui, professor, deixa eu ver se eu anotei, deixa eu ver se eu lembro. É coisa tal. Justamente para a gente trocar uma ideia, porque é trocando ideia que a gente fixa melhor. Tá? Então, além de ser legal a gente ter uma participação conjunta, é para a gente poder fixar melhor o nosso conteúdo aqui.